Boa pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje falaremos um pouco sobre a performance de aeronaves, especificamente dos jatos e turbohélices com peso máximo de decolagem acima de 5.700 kg. No vídeo de hoje, veremos as principais velocidades empregadas durante as decolagens desse tipo de avião. Caso você goste desse tipo de conteúdo e se te ajude de alguma maneira, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora lá! Inúmeros fatores influenciam a performance de decolagem de um avião. Nessa etapa do voo, algumas velocidades são de suma importância para a segurança da operação, especialmente quando uma falha de motor acontece. A corrida de decolagem pode ser descrita como tendo início no brake release, ou seja, quando os freios são aliviados, até o momento em que a aeronave atinge 35 pés de altura sobre a pista. Durante essa trajetória, a aeronave passa por velocidades que são fundamentais na segurança da decolagem. A primeira velocidade significativa é a VMCG, ou velocidade mínima de controle no solo. Ela é a menor velocidade na qual podemos retomar o controle da aeronave em caso de falha de um dos motores e continuar com a decolagem de forma segura, cumprindo todos os requisitos. Quando uma falha de motor ocorre durante a corrida de decolagem, especialmente nos casos dos bimotores, uma grande força é aplicada sobre a aeronave, tendendo a tirá-la do eixo da pista, ou seja, uma guinada em direção ao motor que falhou. Essa guinada é a força exercida pela tração do motor remanescente sobre a aeronave, e essa força será tanto maior quanto maior for a tração exercida por aquele motor. A tração produzida pelos motores está diretamente relacionada à densidade do ar. Em dias mais frios, por exemplo, ou quando operando em aeroportos próximos ao nível do mar, a tração produzida será maior, pois a densidade do ar nesses casos é maior. Para conseguir contrapor a força exercida por aquele motor remanescente e manter a aeronave alinhada com o eixo da pista, uma outra força de igual valor deverá ser produzida. Essa força deverá ser exercida através do comando do leme, junto ao estabilizador vertical. O leme deve ser capaz de produzir uma força tal que irá anular a tendência de guinada produzida sobre a aeronave. Porém, para que o leme tenha eficiência e seja capaz de produzir essa força aerodinâmica, um fluxo de ar que seja grande o bastante deverá passar por ele. E é exatamente a velocidade na qual esse fluxo de ar é obtido que chamamos de VMCG. É a velocidade mínima na qual o leme terá eficiência aerodinâmica e autoridade sobre a aeronave. Caso a falha do motor ocorra antes da VMCG, não teremos força aerodinâmica suficiente naquela superfície de comando para compensar a guinada exercida. Portanto, o prosseguimento da decolagem se torna impraticável. Desta feita, conforme vimos anteriormente, quanto maior a densidade do ar, maior a tração dos motores e, consequentemente, maior será a VMCG. A segunda velocidade que iremos estudar hoje é a denominada VMBE, ou velocidade de máxima energia no freio. Ela é a velocidade máxima no solo em que uma aeronave consegue parar de forma segura com a utilização do seu sistema de freios dentro dos limites estabelecidos. Caso a decolagem seja abortada em uma velocidade superior à VMBE, os freios não funcionariam corretamente, pois a energia cinética que é transformada em energia térmica seria tão grande que faria os mesmos superaquecerem e serem totalmente destruídos. Sem dúvida, a velocidade mais importante que veremos hoje é a chamada V1, ou velocidade de decisão. Nela, determinamos se iremos prosseguir na decolagem ou abortá-la em caso de falha de motor ou em outro componente crítico. É a menor velocidade na qual podemos continuar a decolagem com comprimento de pista restante suficiente para sairmos do solo, ou também a maior velocidade na qual podemos abortar e parar a aeronave dentro dos limites da pista. Existem algumas regras sobre a V1 a se saber. Ela não pode ser menor que a VMCG, pois se chegássemos na velocidade de decisão antes da VMCG, não teríamos controle sobre a aeronave em caso de falha de motor, pois a velocidade mínima de controle no solo estaria acima desta, o que inviabilizaria a continuidade da decolagem. A V1 não pode ser maior que a VMBE, pois caso seja necessário abortar a decolagem na velocidade de decisão, precisaríamos do sistema de freios funcionando perfeitamente, o que não seria possível se essa velocidade fosse maior do que a velocidade de máxima energia dos freios. A próxima velocidade a ser analisada é a VMU, ou velocidade mínima com manche livre. Ela é a menor velocidade em que a aeronave pode sair com segurança do solo. Apesar disso, nas operações normais, as aeronaves não decolam nessa velocidade, mas sim em uma velocidade um pouco maior, pois a VMU, apesar de ser segura, ainda está muito próximo da velocidade de stall
e a controlabilidade da aeronave neste momento ainda não é a ideal. A velocidade em que de fato é iniciada a manobra de se tirar a aeronave do solo é a VR, ou velocidade de rotação. Alguns detalhes importantes devem ser observados em relação a esta velocidade. Ela não pode ser inferior a V1. Não seria razoável tomar a decisão de descontinuar a decolagem com a aeronave já saindo do solo. Ela deve ser superior a 105% da velocidade mínima de controle no ar e deve ser suficiente para fazer com que a aeronave chegue na velocidade V2, que veremos logo mais, a 35 pés sobre a pista. Além disso, devemos ser cuidadosos. Uma rotação exagerada ou antecipada pode causar o tail strike, que é a situação em que a cauda encosta na pista. O momento em que de fato a aeronave deixa o solo pela primeira vez na decolagem é denominado de VLOF, ou velocidade de despegue. Ela não pode ser inferior a 110% da VMU, com todos os motores operando normalmente, e 105% da VMU em condições monomotor. Seu limite superior é a velocidade máxima suportada pelos pneus. Após tirarmos a aeronave do solo, devemos atingir a velocidade de segurança, denominada V2, a 35 pés sobre a pista. Ela é a velocidade que devemos buscar em caso de falha de motor e é considerada a velocidade de segurança, por ter uma boa margem em relação às velocidades de stall e de controle mínimo no ar. Outra razão pela qual ela é conhecida como tal é devido ao fato de que com essa velocidade, a aeronave é capaz de ganhar altitude e atingir o patamar mínimo de 400 pés no segmento de decolagem. Ela é considerada a menor velocidade em que nos permite ter excesso de tração dos motores e subir com o gradiente mínimo exigido. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso gostem desse tipo de conteúdo e queiram que mais vídeos como este sejam produzidos, deixe seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima!